A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de Deus. Para falar sobre este assunto, eu quero ler lá no livro de Salmos, capítulo 28, versos 7 e 9, que diz o seguinte: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu ungido, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Aleluia! Queridos, hoje vamos falar um pouquinho nesta nossa conversa rápida sobre os cuidados de Deus. Os cuidados de Deus só está subordinado a uma condição: você e eu aceitarmos que Ele cuide das nossas vidas. Muitas vezes queremos nós mesmos cuidarmos da nossa vida. Se você é filho de Deus, já experimentou o seu cuidado em algum momento da sua vida. Mas se está meio desanimado com tanta luta que tem enfrentado, eu convido você hoje a refletir um pouco comigo na palavra de Deus. Quem experimentou os cuidados de Deus? O cuidado de Deus com os seus filhos vem desde a criação do mundo. Ele cuidava de Adão e Eva no jardim do Éden, enquanto eles aceitaram ser cuidados por ele, como está escrito lá no livro de Gênesis capítulo 2, verso 15 e 17. Todo o livro de Êxodo mostra o cuidado de Deus para com o seu povo. Ele preparou um libertador para o povo de Israel e também os guardou, além de instruir e capacitar este libertador. O tempo determinado por Moisés foi enviado para libertar o seu povo, e os egípcios sofreram com as 10 pragas por causa deles. Cuidou do povo de Israel no deserto, apesar de toda a rebeldia e murmurações. Enviou maná, as cordonizes para alimentar o seu povo. Fez manar a água da rocha. Sarou as águas amargas para saciar a sede do povo. Preparou uma coluna de nuvem para proteger o povo do sol durante o dia e uma coluna de fogo para iluminar e aquecer o povo durante a noite. Veja o cuidado de Deus para com o seu povo, nos seus mínimos detalhes. E creia, meu irmão, creia, minha irmã, Deus está cuidando do seu povo também nesses dias em que vivemos. Os profetas também experimentaram os cuidados de Deus. Tirou Jonas do ventre de um grande peixe, e depois que ele anunciou a palavra, ainda recebeu o refrigério da sombra de uma aboboreira. A aboboreira tinha um outro propósito na vida de Jonas, mas falaremos isso em algum outro momento. Lá no livro de Jonas, capítulo 2, Jonas capítulo 4 fala sobre isso. Queridos, também a palavra de Deus nos ensina que mandou os corvos para alimentar o profeta Elias, e depois que o riacho secou, mandou que ele procurasse uma viúva em Serepta que a alimentaria. Deus multiplicou o alimento da viúva e não faltou farinha e azeite para fazer o pão para ela, o filho e para o profeta de Deus. E ainda usou o profeta para ressuscitar o seu filho, como está escrito lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Ainda podemos citar o livramento de Daniel na cova dos leões e dos teus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na fornalha do fogo ardente eles foram livres, sendo que esses 3 últimos não eram profetas. Daniel, lá no capítulo 6, verso 15 a 22, Daniel 3, 23 a 26, fala sobre estes cuidados de Deus sobre o profeta e sobre estes homens. Na verdade, os 4 eram escravos,
pois o povo de Israel havia sido levado para a Babilônia como escravo, mas mesmo ali na escravidão, Deus cuidou do seu povo, cuidou dos seus filhos. Eles precisaram só estar crendo, confiando naquilo que Deus haveria de fazer por eles, e o livramento veio, aleluia. O mesmo acontecerá conosco nesses dias, creia nisso. É só confiar, esperar, aguardar no Senhor, que Ele virá com braço forte para salvar e livrar o seu povo, aleluia. O cuidado de Deus também para com os escravos. Tem gente perdendo o sono, talvez até mesmo esta noite. Você acha mesmo que foi obra do acaso que fosse lido para o rei justamente a crônicas que dizia que Mardoqueu havia salvo a sua vida, avisando que o vinho estava envenenado? Não foi o acaso, não. Por isso o rei mandou que Mardoqueu fosse honrado pelo que havia feito, porém quem teve que fazê-lo foi o seu maior inimigo, Amã, que tanto o odiava. Hoje Deus fala para nós, fala para a sua igreja a mesma coisa. Hoje Deus te fala que seus inimigos serão aniquilados, mas antes verão a nossa vitória, aleluia. Os nossos inimigos, todos eles, serão aniquilados, mas antes verão a vitória da igreja, seja para a transformação ou mesmo para a destruição, como aconteceu com a história de Amã. Queridos, Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas ele foi quem morreu enforcado nela. Isso está lá no livro de Esther, capítulo 5, verso 14, Esther, capítulo 7, verso 10. Olha o cuidado de Deus, mesmo para aqueles que são escravos. O cuidado de Deus é para com a sua igreja também nesses dias. Muitas vezes você e eu não vemos o mal, o perigo, mas o Deus que tudo sabe, que tudo vê, move os céus e a terra ao nosso favor. E Ele tem feito isso nesses dias. Deus não se esquece dos seus amados, aleluia. Se faz tempo que você e eu estamos como ali o servo de Deus, à entrada do palácio, sendo humilhado como Mardoqueu, mas saiba, Deus vai fazer a sua igreja ocupar um lugar importante, um cargo importante, somente abaixo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aleluia. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versos 25 e 34, está escrito, Jesus nos orienta e não ficamos ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos que as nossas vidas estar sempre atentos, que Ele cuida de nós, Ele cuida de tudo por nós, cuida dos que vemos e daquilo que também não podemos ver, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Precisamos aprender a viver no dia de hoje, afinal é para isso que se chama o presente. Só há uma maneira de termos um amanhã diferente para a igreja, para a nossa família, para a nossa nação. É quando tomarmos o hoje, um dia muito especial para nós. E de que maneira fazemos o nosso dia de hoje tão especial para nós? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Creia nisso, em nome de Jesus. A igreja precisa saber que os cuidados de Deus é para com a sua igreja. Nenhum fio da nossa cabeça cairá se não for da vontade do Senhor. Me permita orar por você nesta hora. Pai, eu te peço, Senhor, que a sua igreja seja levantada na tua força, no teu poder, na tua autoridade.
que possamos manter a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, sabendo, Pai, que em tudo nós somos cuidados. Portanto, Pai, nenhum mal virá sobre a sua igreja, sobre as nossas famílias, sobre esta nação, porque nós temos um Deus que é todo-poderoso, que faz das coisas que não existem existirem, um Deus que é o Deus do impossível, o Deus que é o El Shaddai, o poderoso de Jacó. A tua igreja precisa caminhar desta forma, porque certamente seremos mais do que vitoriosos. Não deixe o teu povo desanimar. Senhor, o guerreiro não abaixa a cabeça, a não ser para orar, porque logo depois que ele ora, ele levanta a cabeça e segue para alcançar a vitória que está reservada em Cristo Jesus. Aleluia. Abençoa, pois, Senhor, esta palavra no coração da tua igreja neste dia. Eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida.